de resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. E boa noite! Som do Céu está no ar, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Mais uma terça-feira, nós estamos aqui junto com vocês e vamos juntos até às 0 horas. E junto comigo hoje aqui, os nossos amigos, né? Pastor Marcos, boa noite! Boa noite à equipe do Som do Céu, o som que toca o seu coração. Querido ouvinte, tenha uma boa noite, esteja conosco até às 0 horas. Hoje um assunto especial para vocês. Vamos mergulhar na palavra, mergulhar naquilo que Deus tem para nós e para vocês essa noite. Deus abençoe, tamo junto, vamos que vamos. Pastor Éder. Graça e paz a todos, uma ótima noite, uma ótima terça-feira. Que o Senhor abençoe a cada um dos ouvintes. Já manda o link aí pro papai, pra mamãe, pro tio, pra titia, pra todos. E bora lá. Li! Boa noite, mesa. Boa noite, queridos Boa ouvintes. noite. Estamos aqui mais uma terça-feira e que Deus possa abençoar a cada um de vocês aí. E a novela acabou, né? O Neymar vai pra Copa. Só ele não sabia. Só você não sabia, né? O Neymar estará com a gente. Vamos que vamos. Um abraço, pessoal. É isso aí. E hoje você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 19996600233. Repetindo, 19996600233. Pode pedir a sua música, mandar a sua pergunta ou o seu recado para nós aqui do Som do Céu. Gente, nós somos um programa da Igreja Destino, que fica ali na Rua Carlos Brunello 58, Chácara São Bento, Valinhos. E amanhã nós temos culto às 19h30, você é o nosso convidado. E domingo também nós temos 2 cultos, às 10 da manhã e às 18 da tarde. Você também é o nosso convidado para estar ali conosco. E nós temos aqui também os nossos apoiadores que têm apoiado esse trabalho aqui na cidade de Vinhedo, que é Belo Burger, Milk Moo, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados, DM Assessoria e Eventos. Esses são os nossos apoiadores, que o Senhor os abençoe. E se você quiser ser um apoiador, Pastor Marcos, qual que é o número? É o 199-8933-1560. Repetindo? 199-8933-1560. Mais uma vez? É isso mesmo. Então, se você quiser ser um dos nossos apoiadores, entre em contato nesse número. E nós temos muitos outros, graças a Deus, que também aqui eles pedem para não falar o nome, mas muito obrigado a todos que têm nos ajudado. E nós somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. E nós, hoje temos um assunto aí, como diz o pastor Marcos, do coração de Deus. Estamos falando aí na igreja, numa série sobre prosperidade bíblica. E hoje nós vamos também falar um pouquinho da palavra do Senhor a respeito desse assunto, e você fique com a gente. Também teve esse assunto nos nossos GFs. Temos 2 GFs aqui na cidade de Vinhedo, um na Capela e outro na Vila Lourençon. Então, você que quiser participar, é todas as terças-feiras às 19h30. E entre no nosso Instagram e você vai ficar por dentro de todas as programações e endereços. Nós somos da Igreja Destino e nós estamos aqui com o Som do Céu, o som que toca o seu
seu coração. Vamos de música ali? Bora, vamos. Bora lá então, vamos adorar ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, a lei de Jesus. A quem tenho eu no céu, a quem tenho eu no céu, a lei de Jesus. A quem nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam. Eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, a lei de Jesus. A quem tenho eu no céu, a lei. A quem tenho eu no céu, a lei de Jesus. A quem tenho eu não sou de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Não, não, não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Não, não, não. Nada vai nos separar. 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 E voltamos! Hoje nós trazemos o nosso assunto, que é, na verdade, a segunda parte, né? Do estudo do livro Prosperidade Bíblica. É isso, né? O nome do livro? Acho que é Acho isso, que- verdadeiramente bíblico. É. Uma coisa assim. E é de Carlitos Paz, e nós estamos nessa série na igreja, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui. E o tema desse é a vida biblicamente próspera.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre administração fiel e prosperidade bíblica hoje aqui. E eu queria começar lendo uns salmos para nós. É um salmo muito conhecido, né? E eu queria ler com vocês, que é o Salmo 23. Que diz assim, muitos sabem de cor, né? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amém. Aí, Joe. Graças a Deus, graça e paz a todos os ouvintes. Tem uma outra passagem que eu gostaria de ler pensando em prosperidade. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, a palavra do Senhor nos diz assim, está falando sobre a multiplicação do pão, uma passagem bem conhecida, que diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: Vinde, somente vós comigo para um lugar deserto, e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: Esse lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: Provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: Devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhe indaga: Quanto pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pães e peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Uma passagem bem conhecida, falando sobre prosperidade. Se nós olharmos no início dessa conversa com os discípulos, a multidão era muita gente. A palavra diz que eles vamos para um lugar mais calmo, né? Vamos descansar um pouco, a gente está cansado, não tem tempo nem para comer. E a multidão, observando o caminho que eles iam fazer, corre à frente. Então havia uma multidão, e quando eles chegam no local, havia muito mais gente ainda. E
quando os discípulos veem aquilo e que já a hora já era muito avançada e que já fazia tempo que eles estavam ali e ninguém estava comendo porque não tinha comida naquele local. E a orientação dos discípulos talvez fosse a mesma nossa hoje. Uma orientação humana, dizendo: Senhor, despede o povo, para que cada um vá para a circunvizinhança, para os vizinhos, e cada um compre o seu próprio pão, o seu próprio alimento e resolva a sua questão, e cada um dá conta da sua fome. Aí Jesus diz assim: por que vocês mesmos não dão de comer ao povo? Então, falar sobre prosperidade, sobre ao inverso, né? Às vezes a gente pensa que o homem muito rico, ele é o próspero. E se você lembrar da passagem do jovem rico, quando ele se depara com Cristo, uma passagem bem conhecida de todos nós, que diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha bem nos olhos do moço e diz assim: por que você me chama de bom? Bom é meu Pai. Guarda os mandamentos. Já ouviste o que disse a lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás. E citou os 10 mandamentos para o jovem. E o jovem, contente, né? Isso eu faço desde a minha meninice. O Senhor olha para ele e diz assim: vende tudo o que você tem, entregue aos pobres e me siga. A palavra diz que ele baixa a cabeça e vai embora. Então ele era rico, mas não era próspero. Quando nós nos deparamos com situações em nossa vida, pensando em prosperidade, nós vemos, nessa passagem que nós lemos de Marcos capítulo 6, algumas orientações de Jesus. E a primeira pergunta que Jesus faz é: por que vocês mesmos não alimentam o povo? E os discípulos, nem se nós tivéssemos 200 denários daria conta de comprar comida, pão para toda essa gente. Então Jesus assim: verifica entre o povo, vê o que há com vocês aí. E levanta um menino com um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Aí a prosperidade começa a partir daquilo que nós já temos. Então nós devemos olhar para nós discípulos de Jesus, fazer um levantamento do que é que nós já temos. E voluntariamente o menino diz assim: 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graças dos pães, dá graça dos peixes, distribui o alimento, e a gente observa que ele não dá 2 pãozinhos e um peixinho, 2 pãozinhos e um peixinho, 2 pãozinhos. Não, cada um, a palavra diz, cada um comeu à vontade, cada um segundo a sua necessidade para matar aquela fome, e no final sobra 12 cestos cheios. Então a prosperidade, ela vem nesse sentido de que nós não fazemos conta de quantas pessoas tem para comprarmos uma quantidade certa de pizza. Vai ter 8 pessoas em casa, cada um come 2 pedaços, então preciso de 2 pizzas, que é 16 pedaços. Não, esse é o controle, né? O controle da riqueza, o controle daquilo que nós temos. Prosperidade, ela diz assim: o que você tem aí, Marcos? Tem uma pizza? Você tem um suco aí, Eliezer? Não pode chamar quantas pessoas for necessário, que vai dar e vai sobrar. Porque a prosperidade é a capacidade que Deus concede a nós de transformar a vida das pessoas a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós somos, como nós conversamos terça passada, e a partir da porção que foi repartida e que carregamos cada um de nós. E quando a gente reverte aquilo que nós temos em direção ao próximo,
nós exercemos e desfrutamos da prosperidade. Então, essa capacidade de transformar, de manifestar, de fazer o reino de Deus visível e palpável através da prosperidade. Então, a gente tem essa capacidade de transformar uma realidade a partir daquilo que nós temos. Quando nós fazemos isso, nós descansamos, porque aí, dentro disso que eu estou dizendo, a pessoa pode ser rica, como dei o exemplo do jovem rico, pode ter muitas posses e não ser próspero. Porque no momento de dificuldade, nós presenciamos isso na pandemia. Quem não tinha trabalho, passava fome. Passou fome. Quem não tinha como ganhar o seu sustento na pandemia, nós vimos muitas situações de pessoas que passaram fome. Por outro lado, as pessoas que tinham muita posse se preservaram. Então, o rico, ele se relaciona, quando ele não é próspero, a partir da sua riqueza, do controle que ele tem sobre a sua riqueza e dos relacionamentos que ele vai desenvolvendo a partir do controle que ele tem sobre as pessoas por conta da sua riqueza. Então ele toma controle por conta da riqueza. O próspero, não sei se vocês já viram aquele vídeo, às vezes nós subimos um pouquinho a tela no Instagram, no YouTube, quando se tem uma pessoa senta do lado de alguém que está comendo no shopping, pede, me dá um pedaço do seu lanche. A pessoa, não, sai daqui, dá licença, quero almoçar, quero comer sossegado. Aí ele vai na outra mesa, é um experimento social que fala, né? Ô, me dá um pedacinho do seu lanche aí. Não. Daí ele compra uma caixa de esfirra, ele senta na calçada e dá para um morador de rua. O morador de rua abre a caixa, nesse experimento que eu vi, e dá uma esfirra pro cachorrinho dele. Vai chamar os amigos, 5, 6 em volta, e começa a desfrutar daquele alimento. Isso é prosperidade. A partir daquilo que a pessoa tem, ela não usa aquilo para controlar nada, mas ela vive a abundância daquilo que o Senhor concede a nós a cada dia. Porque diante do Senhor o que nós temos é o hoje, o agora. Nós não temos controle sobre o amanhã, sobre os 5 minutos que seguem. Pertence a Deus. A porção, a nossa herança, segundo a palavra de Deus, é o hoje, é o agora. Então, a palavra nos orienta também, né, pensando sobre essa prosperidade, da forma como eu estou dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque de nada vocês têm falta. Olhe os passarinhos, olhe o lírio dos campos. Nem Salomão, diz Jesus, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha os passarinhos que não plantam, que nem semeia, nem rega a florzinha e não falta. Quanto mais vós, são filhos de Deus, em que habita em vós o Espírito Santo. Então a prosperidade, ela vem, o princípio, né, de que ela traz uma orientação para aqueles que estão desorientados. Então Jesus traz uma orientação para o povo. Os discípulos diz, né? Senhor, despeça o povo, cada um vai para seu próprio mercadinho, cada um sabe onde está o mercado mais perto, cada um se vira com a sua necessidade. Mas aí vem Jesus organizando, dando uma orientação, dizendo assim, o que vocês têm aí? Aí voluntariamente um apresenta, tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, com isso aí, né, vai orientar o povo, vai suprir e não vai faltar nada para ninguém. Então, não nos falta recurso. Não nos falta recurso. Falta um coração próspero, segundo o nosso Pai, o nosso Deus. Essa confiança de que Ele tem controle sobre todas as coisas.
de que ele não perdeu o controle de nada, de nada, de nada, de nada. Então nós descansamos no poder de Deus. E o nosso Deus, ele é o dono do ouro, da prata, ele é criador dos céus, da terra, do mar, dos passarinhos, das estrelas, do arco-íris, das nuvens, das galáxias, de tudo que a gente percebe, existe. Ele criou o ser humano. Então, quanto poder Deus usou para fazer o mundo, para fazer o homem? Porque às vezes dá a impressão que ele usou todo o poder na criação e agora para atender a nossa necessidade Não tem mais tá faltando poder, porque a gente parece que às vezes trata Deus como se, Senhor, você não está vendo? Então que a gente possa ter esse coração. Nós, filhos de Deus, carregamos essa prosperidade dentro de nós, trazendo uma orientação à necessidade de todo o povo. Nós carregamos dentro de nós. A grande pergunta é como nós vamos manifestar isso, de maneira que não falte nada na vida de ninguém. O que eu vejo muito, cara, é que tudo que é entregue nas mãos de Jesus, ele muda de dimensão. Jesus lá em Mateus 6,41, que o senhor acabou de ler, ele fala assim, ó, Jesus ergue o pão para os céus e ele abençoa. Então foi entregue os pães e os peixes, os 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, para que fosse multiplicado, né? Então o que dá para entender? Que o milagre ele não nasce da quantidade, mas ele nasce da entrega. Então não tem pode ter pouco, mas se você tem uma entrega de Jesus, ele pode fazer multiplicar. Se a gente pegar também, a gente pode pegar lá no livro de Reis, que fala sobre a viúva, Reis 4, né? Que fala sobre a viúva, sobre quando o profeta chegou e falou assim, vai lá e pega pra mim, faz um bolo lá que eu vou comer. Tava pegando 2 gravetinhos. Vai lá agora. Aí ela não tinha nada. Ela vai dentro da casa dela e fala, eu vou obedecer o profeta, mas a única coisa que eu tenho dentro de casa é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha lá e eu vou fazer e não vou morrer. Só que ela decide obedecer o profeta. O que acontece? A partir do momento que houve a entrega pela ordem que o profeta liberou da parte de Deus. Aí ela foi lá e fez. Aí o profeta falou, então vai lá agora e busca lá o tanto de vasilhas que você tem que buscar, que vai multiplicar. E ela começa a derramar, né, todo aquele óleo dentro das botijas, dentro das vasilhas, e só a Bíblia fala assim, cessou o óleo a partir do momento que acabou as vasilhas, né? Então, o pouco na mão do homem continua pouco, mas o pouco nas mãos de Deus vira muito, né? Pode virar até um testemunho. E o engraçado é que depois de todos esses acontecimentos, né, que a gente está vendo de prosperidade, Jesus coloca os discípulos dentro do barco e vai pro fecha, né? Que aí a Bíblia vem falar do problema que deu lá dos ventos e tal. E eu vejo que os problemas que acontecem na nossa vida, seja ele na vida financeira, ou na vida pessoal, ou na vida ministerial, ele não está envolvido com uma desobediência. Porque ali foi tudo certinho, foi tudo obediente. Os discípulos obedeceram, todo mundo repartiu o pão, todo mundo fez o que tinha que fazer, fez a lição de casa. Mas a partir do momento que acabou a lição de casa, foi todo mundo pro mar e o vento soprou, né? Então, todo mundo obediente, então o vento foi contrário. Mas eu vejo que nem toda tempestade tem a ver com a desobediência, né? Às vezes nós estamos no centro da vontade de Deus e a gente enfrenta alguns ventos contrários, como Jonas enfrentou, né? Mesmo estando ali tentando fugir, mas depois foi para dentro do peixe lá, do maior peixe, e ele enfrentou esse problema. E os discípulos acabaram enfrentando junto, né? Então existe uma tempestade de correção e existe também uma tempestade para o crescimento, né? Isso em todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que a gente decide obedecer aquilo que Deus tem para cada um de nós, a gente pode ficar mais prósperos, a gente pode ficar um pouco mais calejado, a gente pode administrar a maturidade, né? As coisas podem acontecer. Mas o centro principal de tudo, a gente volta lá no coração. O seu coração está virado para quê? Para que eu quero ser próspero? O que eu estou querendo com tudo isso que está acontecendo? Eu quero ter muito dinheiro para me satisfazer, eu quero ter muito dinheiro para ajudar pessoas, eu quero ter dinheiro para ajudar a minha família e também para ajudar pessoas,
Né? Por que eu quero ser próspero? Né? Deus ele não vai fazer nada para você se não tiver um fim proveitoso. Né? Isso é a palavra, diz isso. Né? Então, quando a gente entende aquilo que Deus tem para nós e o que Deus tem para fazer através de nós, né? As coisas se tornam um pouco mais tranquilas. Né? Mesmo estando no meio do olho furacão, a gente pode estar um pouco mais sossegado. Né? Volto lá em Mateus 6. Observar as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, né? E Deus vem cuidar de nós em todos os momentos. Né? Ontem eu falei com o pessoal sobre o quarto secreto, né? Sobre relacionamento. Então, o relacionamento ele vai te trazer para um lugar onde você entende o que é para fazer naquele momento. Sim. Né? Se você não tem relacionamento com o Senhor, você não consegue entender as direções. Você não tem discernimento, porque a Bíblia fala que você pode pedir discernimento para o Senhor. Sim. E Ele é aquele que nos dá os discernimentos. Se a gente não tiver discernimento para o rumo que a gente está seguindo, a gente pode entrar num barco furado, numa tempestade desnecessária. Né? Aquilo que eu deveria fazer e não faço, né? Pode deixar a gente entrar num barco furado. Mas quando eu entendo que eu posso colocar tudo nas mãos de Deus e Ele muda aquele cenário para uma outra dimensão, para um outro cenário, entendendo que eu tenho essa parte de relacional com Deus, as coisas começam a mudar. Às vezes não da forma que a gente quer. Porque às vezes a gente tem uma pedra na nossa frente e a gente quer destruir ela ou quer tentar pular ela. Mas Deus fala assim, ó, não. Deus está falando assim, ó, vira para a direita e depois você vira à esquerda que você vai passar a pedra sem fazer força. E às vezes a gente está batendo na pedra ou a gente quer pular essa pedra. Mas isso que vai nos dar o discernimento. Só que esse tipo de assunto, esse tipo de conversa com o Espírito Santo, você só tem no quarto secreto, só no relacionamento. Só que como que eu posso entender isso aí, sendo que eu não paro para me relacionar? Eu não paro para escutar. De alguma forma, Jesus mesmo sendo Deus, de alguma forma, ele teve que fazer algo para ele entender que aquilo ia virar um milagre. Porque a palavra fala que ele veio como homem. Como que ele entendeu que aquilo poderia se tornar um milagre? Porque ele era o próprio milagre. Ele era o próprio milagre aqui na Terra. Então me traz o que vocês têm aí que eu vou multiplicar. E a Bíblia fala lá que deu para todo mundo e ainda sobrou. Isso foi a primeira multiplicação. Que teve uma outra multiplicação. Sim. Dos pães. Sem encontrar os outros milagres que foram feitos com a presença de Deus. Então, falta de dinheiro, por exemplo. Jesus não teve falta de dinheiro. A gente Vai lá, abre a boca do peixe, abre a boca do pega peixe, a moeda, pega paga por mim e os por impostos ti. lá e já era. Entendeu? Entendeu? Eu não consigo ver Jesus preocupado. Moço, e agora? Agora vai vir, agora vai pagar o imposto. Como é que nós vamos fazer, né? Estão tudo lascado. Descabelado, ansioso. Não teve essa. Eu escutando uma palavra do vai ser o Paulo Borges. Conheço, meu amigo. Ele falando sobre a questão do amanhã, né? O pessoal que é preocupado com juntar o dinheiro, né? Guardar o dinheiro lá. Não, mas é que eu fico desempregado, vai que vem alguma doença e começa a guardar esse dinheiro pensando nisso. Ele fala assim, não, você vai viver isso. Você está se programando para isso, então você vai viver. Tá profetizando que você vai ter, tá arrumando até dinheiro pra isso. Exatamente. A questão é deixar na mão de Deus, né? Sim. A gente nunca sabe, né? Sobre prosperidade. Eu estava ouvindo o pastor Marcos falar aqui sobre o secreto. Eu tô imaginando que a gente tá no quarto secreto agora aqui. Pensando em Marcos 6. Então a gente tá no quarto secreto. E qual que é a revelação que a gente tá tendo nesse quarto secreto de Marcos 6? Nós não temos um problema de pobreza. Sim. Jesus está dizendo aqui em Marcos 6, nós não temos um problema De pobreza. de pobreza. Temos um problema de desorientação. A falsa premissa. Qual que é o que o cenário está nos dizendo que é falso? Fome, porque não tem dinheiro. Solução. Vamos ter dinheiro, ter posse, que a gente resolve O problema o problema da fome. Resultado, cada um resolve o seu problema. Qual é o verdadeiro diagnóstico que está sendo revelado nesse quarto secreto, nessa noite aqui? Jesus fala o quê? São como ovelhas sem pastor.
vocês não podem despedir o povo assim. Se cada um se vira, cada um vai para a vizinhança e cada um Cada um dá um resolve jeito. o seu próprio problema. Cada um por si e eu por todos. Não tem jeito. São ovelhas sem pastor. Jesus declara isso para eles, para os discípulos. Perdidas. Perdidas. Desorientação. E Jesus vem com a solução: orientação e comunhão. Então, olhando para essa passagem, a riqueza pressupõe que as coisas se resolvem pelo bem material. A riqueza pressupõe que resolve as coisas pelo bem material. A prosperidade entende que as coisas se resolvem pela orientação do que já existe. Vou repetir isso para ficar bem registrado. A prosperidade entende que as coisas se resolvem pela orientação do que já existe. Isso é prosperidade. Então, ela vai contra a riqueza nesse sentido. Então, nós estamos num quarto secreto, ouvindo o próprio Cristo falar para nós. Se é Jesus falando, Sim. é um quarto secreto. Vamos viajar mais um pouco, cara. Vai. Olha só, na mesma Mateus 6,38 aí, Marcos 6,38, perdão, prosperidade é dependência. Total. Jesus, ele fala assim, quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Jesus, ele não pergunta o que falta, ele pergunta o que você possui. Que você já tem. Que você já tem. Faz um Olha levantamento no meio do povo. O que vocês já têm pra gente resolver o É a problema? mesma coisa que o profeta falou pra viúva. O que você tem dentro de casa? Eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. É o que eu tenho. E eu Porção- vou comer eu e tenho- vou morrer. É a Tem um porção pouco que eu coxinho, tenho. eu tenho uma palma de mão. punhado Um punhado. de farinha Um punhado é e isso um aqui, ó. pouquinho de azeite. É uma palma de mão de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um pedaço de bolo pra mim e pro meu filho. É o que eu tenho. Ele não perguntou quem tem, onde a gente vai buscar, cadê o seu dinheiro. Não, o que você tem dentro da sua casa, que você já Sobre tem. isso. Colocou na mão do profeta, que trouxe o mistério de Deus, mudou a dimensão daquele lugar, se tornou dependente, e aí as botijas de azeite se encheram fartamente. Fartamente. A primícia disso tudo é dependência, cara. É você entender quem é Cristo no lugar dele, naquele lugar. Né? E olha que a gente está falando de Elias, né? Lá atrás, e entrou em Marcos, que é o Novo Testamento. Né? Olha só que volta que a gente deu para entender que prosperidade tem a ver com dependência, prosperidade tem a ver com entrega, né? E prosperidade tem a ver com um momento espiritual. A prosperidade, ela é altamente, ou 100%, vamos dizer assim, espiritual. Por isso que ela vai contra a riqueza. É possível ser rico e não ser próspero. É possível não ter riqueza e ser próspero. É possível ser rico e ser próspero? É possível. Uhum. É possível. Mas Jesus disse assim que é mais fácil um camelo passar no Vão de uma agulha. no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. E Pedro ouve isso, Jesus falando isso, e fica desesperado. Mestre, mas se for assim, quem vai se salvar? Ninguém se salva. E Jesus responde novamente: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a gente se vê nessa conversa aqui de um quarto secreto, em que nós estamos conversando com o próprio Cristo, e ele está dizendo para nós, ó, a riqueza é a capacidade de possuir. A riqueza, ela é focada na autonomia. Ela é focada na autonomia e na alforria pessoal. Sabe quando você compra a sua liberdade porque você é rico? Você compra o seu bem-estar, você compra o seu alimento, você estabelece o seu futuro a partir da A riqueza. partir do dinheiro. É isso que a riqueza faz. Agora, a prosperidade é a capacidade de transformar, focada em revelar o reino e alterar a realidade comum. Então, prosperidade, a capacidade de transformar, focada em revelar o reino. Então, a gente revela o reino, e quando a gente revela o reino, não tem como a realidade permanecer como está. Não tem. Então, a prosperidade,
Ela não tem a ver com dinheiro mesmo. Não tem a ver com coisas mesmo. Ela tem a ver com o quanto nós carregamos do nosso próprio Pai dentro de nós e nós revelamos o reino. Quando o reino se manifesta, as coisas que são comuns são alteradas. São alteradas. Por isso que quando nós que carregamos a presença de Deus chegamos em algum ambiente, muda o ambiente. Eu não sei se vocês reparam, mas tem lugares que a gente chega, às vezes vamos colocar que eu já vi acontecer em panificadora, uma padaria. Às vezes a gente chega e tá vazio. Aí entra eu e a minha esposa, Tatiane. A gente senta, começa a tomar um café, daqui a pouco entra uma pessoa, entra duas. A hora que você percebe, cara, o ambiente lotou. Eu sempre entro naquele, eu falo pra Tati, aquilo, a Bíblia fala que onde a gente pisar a planta dos nossos pés, ali prosperará. Então aquilo que você carrega com você. Sim. Você leva para o ambiente que você está sendo inserido, né, que você está entrando. As pessoas que estão ao teu redor, ela vai comer daquilo que você carrega. Só que você tem que entender o que você carrega. Porque Deus ele não vai precisar de uma abundância das coisas para gerar algo abundante. Ele só precisa de 5 pães e 2 peixinhos. Eu lembrei de um testemunho ouvindo o pastor falar agora. Adri, nós entramos no Belo, acho que era numa terça ou quarta-feira. E o pessoal tava meio tranquilo, de boa. Adri, vai encher esse lugar aqui hoje. Não vai Hoje encher. não é dia de movimento. Hoje não é dia. Acho que a Não é Duda dia de falou, né? movimento. A Duda falou, né? A Duda. Não é dia de movimento, Não não. lembro, eu tava lá. Ai, o senhor tava lá, é verdade. Você tava lá? Tava lá. Eu sei que era umas 7 horas, 7h30. Deu 8 horas, 8h30. Eles ficaram doidos, porque Eles não ficaram tinha doido. funcionário. Não tinha funcionário e encheu. E daí depois já teve que parar o iFood, porque os pão já tinha... Eu falei assim, você trate de dobrar a quantidade de pão desse lugar aqui. Então, isso é prosperidade, porque você manifesta o reino e transforma a realidade comum. Então, na verdade, quando a gente olha, né, que foi o texto, né, sugerido a essa semana, que foi a parábola dos talentos. Sim. Você precisa entender aquilo que foi depositado, que Deus te deu, ter a confiança daquilo que Deus te entregou, e a multiplicação é a manifestação daquilo que você carrega. Sim. Podemos falar assim? Podemos falar que Deus colocou um tesouro muito precioso dentro de um vaso de barro. É sobre muito isso. precioso. Sobre É isso. muito precioso, é sobre Porque isso. agora um levantamento aqui sobre o nosso país. O Brasil está se tornando um país de ricos. Porque o Brasil, É por um mais país- que arranque é um país dinheiro, rico. que arranca dinheiro desse país, É um país rico. é um país que tem muita riqueza. Sim. E ao mesmo tempo, um país de miséria. Então, o abismo social não nasce da falta de recursos. Não falta recurso nesse país. Sim. Não falta recurso. Mas da confusão entre esses dois conceitos, entre o que é riqueza e o que é prosperidade. Porque as pessoas estão olhando para a riqueza e quando você olha para a riqueza, você cai na comparação, você olha para o que você não tem. E a prosperidade é o Senhor dizendo assim: Eliezer, faz um levantamento do que você tem, que é a partir daquilo que nós carregamos, daquilo que você tem, que eu vou prosperar na sua vida. O que tem no meio da multidão? 5 pães e 2 peixinhos? Nós lemos a passagem e nós cremos. Alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Que deve ser o dobro dos A homens. partir de 5 pães e 2 peixinhos. Então, caro ouvinte, o que você tem? Faz o levantamento. Jesus está dizendo pra gente, ó, precisa fazer uma organização, hein? O que você tem? Como é que nós vamos resolver esse problema seu? Primeiro eu quero saber o que É você porque tem. às vezes a gente não sabe nem o que tem, né? Não sabe nem o que tem. A gente precisa da revelação do Espírito para saber o que a gente tem. Não só a respeito da vida financeira, que também inclui em prosperidade, Sim. mas também na questão da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida relacional. Porque se você também não é próspero em relacionamentos, a gente pode ver que também tem uma falta aí. Sim. Porque prosperidade é uma completude de tudo. Porque você vai revelar o reino. E olha como isso é a partir do Espírito. Do Espírito. Tudo tem... É como se o Espírito fosse o filtro mesmo, sabe? Ele
tem que passar por ele para que tudo aconteça, principalmente por conta da comunhão, do relacional, né? E entra também aquela questão de que Deus diz assim: a minha glória eu não vou dividir com ninguém. Sim. Eu vou revelar o reino para você a partir daquilo que eu já Confiei. confiei a você. Confiei a você 5 pãezinhos. Você vai ver o que Deus pode fazer através disso. Pode ser E abundante. não vai ter como se atribuir glória a nenhum outro, a não Só ser a ele. Deus. Porque você resolveu manifestar o reino com aquilo que você já possui. Por isso que ele não precisa de abundância para manifestar abundância. Deus, ele pode fazer do nada, ele pode fazer tudo. Do nada ele fez tudo, né? Do nada. Haja luz. Haja luz. Haja luz e houve luz. É. Meu Deus. E É antes poderoso. o Espírito pairava sobre as águas. Meu Deus. Cara, Deus, ele é um Deus relacional, né? Não tem como falar que Deus, ele é um Deus, não é um Deus relacional, né? Em Mateus 28 ele diz que iria deixar o Consolador, o próprio Espírito Santo, para que a gente se relacionasse com ele aqui. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, ele é aquele que tira as nossas dúvidas, às vezes as mais intensas, né? Ele é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. A gente entra na prosperidade, entra em fé, né? Hebreus 11, a gente tá meio que tá andando na palavra, né? Fé, tudo aquilo que eu acredito que existe, mas eu não tô vendo, né? Sim. Então, de repente, você ouvinte está nos ouvindo e fala: vocês estão falando de prosperidade, mas eu não tô vendo isso. Tenha uma vida de santidade, entrega a sua vida para Jesus. E eu não tô falando que você vai ficar rico de forma alguma, mas o Espírito Santo, ele pode te revelar coisas que nem você mesmo acredita. Deus, ele acredita mais em você do que você mesmo. Na semana passada a gente falou de um coração rendido, né? Eu acho que a questão da prosperidade também é a questão da mudança de mente, um jeito diferente de pensar a respeito disso. Por quê? Porque a gente foi muito iludido a respeito de prosperidade. A gente viveu uma época, principalmente da igreja, que a prosperidade foi deturpada. Ela foi deturpada, mas, Adri, a palavra, ela não muda. Não muda. Ela é real. Aquilo que está na palavra é o que é e ponto. Sim, O e que eu fizeram com acredito na questão dos acessos, né? De financeiros, aqui colocando a respeito do dinheiro, né? Mas quando nós mudamos o nosso jeito de pensar a respeito de prosperidade, que é o que está trazendo essa série pra gente, né? Tá trazendo uma nova forma de pensar biblicamente, dentro da palavra, o que é isso. A gente vai quebrando esses paradigmas, esses muros que colocaram a respeito, né, de muitas coisas. A respeito de dinheiro, a respeito de prosperidade, a respeito de uma vida abundante, né? Também. E a gente vai entendendo o princípio daquilo que Deus quer, o jeito que Deus quer que a gente pense, né? Eu acho que veio muito nessa questão aí de prosperidade, o determinar, até o profetizar, Pensamento positivo. o pensamento positivo, veio, né, essas expressões todas, e a gente vê até na questão hoje, só mudou o nome, antes era Campanha da Prosperidade, agora são os coaches, né, eu não tô falando aqui contra eles, porque eu acho que Eles têm um lugar deles, né? no seu nicho, cada um tem o seu lugar, mas hoje aqui nós estamos pensando a partir daquilo que Cristo nos ensina, os óculos de Jesus, né? Como ver a prosperidade a partir de Cristo, como pensar na prosperidade a partir daquilo que o Espírito Santo nos ensina, né? Então, eu vejo esse ponto muito importante da gente trazer aqui, esse novo jeito de pensar, porque a gente tem que desconstruir alguns bloquinhos do jeito que a gente está pensando para começar a construir essa nova casinha na nossa mente a respeito de prosperidade. Porque se a gente quiser construir em cima do que nós temos, vai gerar confusão. Então, talvez, querido ouvinte, você aí já é pertencente a alguma igreja ou nunca participou de nenhuma igreja, mas tem essa visão de prosperidade errada, né? Então, nós precisamos entender hoje que o que nós estamos falando aqui é a prosperidade a partir daquilo que Cristo nos ensina a ser próspero. Porque muitas vezes a gente tem uma vida humilde, mas a gente é próspero, né? A gente tem uma vida humilde, mas a gente dorme.
Manifesta o reino. A gente manifesta o reino, né? Porque muitas vezes, principalmente, vamos ser realistas, que a gente olha pro Instagram, e a gente vê pessoas extremamente ricas. A gente entra na oração de Asaf de novo, né? E não é errado ser rico, né? Não tô pregando aqui tributo à pobreza, não é nada disso. Mas não somos pobres. Não. Somos prósperos. Somos prósperos. E muitas vezes nós somos medidos por aquilo que nós temos e não por aquilo que carregamos. Entende? Já conversamos sobre isso no outro programa. Se você quiser ouvir, né? Tem o início dessa conversa lá. Então, olha como Deus está mudando, renovando a nossa mente, mudando o nosso jeito de ver as coisas e também o nosso jeito de viver. Porque muitas vezes a gente entra nessa conversa de prosperidade com pessoas simples, que tem um trabalho simples, que é um CLT, que não é um empresário, porque não é todo mundo que é empresário, né, gente? Não. Vamos combinar que não é todo mundo que é empresário. Mas, e muitas pessoas se frustram com a vida que levam. Aí entra no contentamento que não tem. Porque parece que tá sempre em busca. É o que nós estamos conversando. É a confusão entre saber o que é riqueza e o que é prosperidade. Então, essa claridade, essa luz que nós estamos colocando nesse assunto. Você que tá pegando o programa hoje, né? Talvez não esteja entendendo. Mas se você ouviu o programa da semana passada, ou ouvir também a mensagem, né? Tanto do domingo passado Destino. quanto isso, da Igreja Destino, que tá lá no YouTube. Entre no Instagram, lá tá todas as informações. Nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque nós sim somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, filhos adotados de Deus, enxertados, né? Fomos enxertados na videira e somos muito gratos a isso. E nós não entendemos que isso já é prosperidade. Sermos participantes do reino já é prosperidade. Termos o Espírito Santo morando dentro de nós já é prosperidade. Porque parece que a gente sempre está em busca, sabe, Pastor Marcos? Em busca de alguma coisa, em busca de uma oportunidade, em busca de um network, em busca de um negócio. Daí você não vive o agora, né? E aquilo a porção que Deus nos deu para hoje. Nunca tem tá que feliz. A planejar. pessoa nunca tá feliz, né? Tá sempre buscando alguma sempre coisa. Tá tendo falta de alguma coisa. De alguma coisa, porque parece que tá sempre buscando alguma coisa. Até em conversas, né? Em simples conversas, as pessoas deixam escapar o seu coração, né? Uma frase aqui, uma coisa. Você vê que a pessoa ainda não tá com... Ai, se eu ganhasse tantos mil. Ai, se eu ganhasse tantos milhões. Na Mega da Virada. Ai, se eu ganhasse na Mega da Virada. Ai, se eu isso, que aquilo outro. Então, uma boa administração sobre aquilo que você tem. Um contentamento sobre aquilo que você vive, a felicidade de ter saúde e os seus filhos na presença do Senhor. Hoje o Dinho comentava comigo, né, que as crianças estão com uma rotina bem puxada lá em casa e eles chegam do colégio, né, dando risada, brincando todos os dias. Eu chego do serviço 6 horas da tarde e o Ben tá sempre feliz. A Daça, hoje ela fez panqueca pra gente, né? Panqueca. Waffles pra gente. Waffle. Então... isso é prosperidade, a nossa família unida, todo mundo com saúde. Temos problemas? Temos problemas. Temos carnês? Não temos carnês, glória a Deus. Tem carnê, pastor? Tem. Mas tá bom, tá pagando, né? Tá bom. Então essa paz, igual a música, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, eu vivo com o meu Senhor. Eu não sou guiado por vista, eu sou guiado por aquilo que eu creio. E nós cremos na palavra do Senhor. Então esse sentimento de paz, de bons amigos, de uma boa comida. Ontem em casa eu cheguei para jantar, para fazer janta, né? E nós fizemos arroz e feijão, né, amor? Isso. Só. O feijão tava caprichado. Um feijão caprichado e um arroz novinho. Gente, que prosperidade. Que prosperidade sentar com os nossos filhos, poder jantar. Talvez você não está conseguindo ter esse olhar para sua família, esse olhar para sua casa. Não é que a gente não tem conta para pagar, não, gente. A gente tem conta para pagar, a gente tem muita coisa para fazer. A gente trabalha muito. Mas o Senhor tem nos dado uma paz, uma graça de ter amigos assentado à mesa,
de ter família, de ter um bom trabalho, de ter uma igreja para pertencer, de ter pessoas ao nosso lado, de estar aqui hoje falando a respeito da palavra, prosperidade. privilégio, isso é prosperidade. Então o Senhor tem mudado o nosso olhar, o Senhor tem guardado o nosso coração e que a gente possa, em todo tempo, ter essa convicção de prosperidade dentro de nós. É isso aí. A lógica... Vocês querem falar? Eliezer? Eliezer não. tá... Depois eu volto, que eu tenho mais coisa pra falar. De um- A lógica de Jesus é igual à lógica da prosperidade. Então a pergunta de Jesus é: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Sentem-se em grupos. Então, compaixão e responsabilidade. Envolver-se ativamente no problema. Coletivo em vez de terceirizá-lo. Os discípulos estavam terceirizando. Ó, pastor não, Jesus, o nosso bom pastor, manda o povo embora, cada um cuida do seu próprio problema. Não. Jesus está dizendo assim, ó, tenha compaixão, assuma a responsabilidade. A gente precisa se envolver com as pessoas, precisa se relacionar, precisa saber o que está acontecendo. Consciência comunitária. Avaliar e organizar os recursos que já estão disponíveis na rede. Avaliar e organizar os recursos que nós já temos. A solução proposta: orientar o recurso existente para que seja suficiente para todos, de forma inclusiva e digna. Como eu disse, não foi assim, toma um pão para você, um peixinho para você, um pão para você, um peixinho, não. Come. Cada um comeu segundo a sua pança, posso dizer assim? Sua necessidade. A sua fome, cada um segundo a sua necessidade. Então nós estamos falando dessa dimensão, estamos falando sobre o princípio da prosperidade, a verdade Sim. é essa, né? Pensando isso, né, em dimensão, falando um pouquinho sobre riqueza e sobre prosperidade. A busca pela riqueza e o princípio da prosperidade. A busca pela riqueza, o objetivo da riqueza, comprar autonomia e alforria pessoal. Então a gente é autônomo, eu tenho dinheiro. Eu vi um país, hoje eu estava vendo no Instagram, rolando as telinhas do Instagram, em que a maioria, um dos países mais ricos do mundo, um país pequeno, esqueci o nome diferente, em que as pessoas têm tanto dinheiro que a maioria não precisa trabalhar. Elas gastam o seu tempo com... É igual no Brasil. Igualzinho. É bem parecido aqui. Gastam o seu tempo com aquilo que gostam de fazer, com hobby. Depois eu vejo se eu lembro o nome do país. É um país pequeno, um nome diferente. Então, a riqueza, ela nos permite comprar a autonomia e a alforria. A prosperidade, transformar a realidade e revelar o reino. A prosperidade nos possibilita transformar a realidade comum a partir da revelação do reino. A metodologia da riqueza, adição, acumular, motivado pelo medo do futuro. Então a pessoa ela está sempre preocupada em conquistar, em como manter aquilo que já conquistou. A prosperidade, multiplicação, partilha, motivado pela compaixão. Visão do outro. A riqueza, uma ameaça aos meus recursos e controle. Olha só o que a riqueza coloca na nossa mente. Uma ameaça, a gente olha o outro como uma ameaça aos meus recursos e ao meu controle. A gente se relaciona com o outro, quando a nossa mentalidade é de riqueza, a partir do controle. Então a gente está sempre se sentindo ameaçado. Opa, você está se relacionando comigo porque você está Interessante. Querendo alguma alguma coisa. Assim como a Adri casou comigo interessada. Gente, eu tô procurando a herança até hoje, porque eu casei por interesse, né? Falam que eu casei por interesse. E uma hora eu tenho certeza que ele vai me acordar de manhã e falar assim, eu te enganei e eu tenho uma herança muito grande. Ele tinha uma moto verde, uma CG, que ele ainda doou a moto. Ele nem vendeu pra me dar o dinheiro, ele doou.
Então a visão que a riqueza nos traz é essa, de ameaça de recursos, nossos recursos e o controle. A prosperidade faz com que a gente olhe para o outro como um alvo da graça. Eu tô rindo que a Tati fala que o pastor Marcos casou com ela, né? O interesse era dele nela, que ela era rica. Rica. Minha sogra que fala. Voltando, a visão do outro a partir da prosperidade é o quê? O outro é uma visão da graça. A gente olha para a pessoa, para o outro, para o próximo, e a gente percebe a graça de Deus na vida daquela pessoa. Dignidade e inclusão. Métrica de sucesso a partir da riqueza: ter o suficiente para mim e para os meus. Se eu tiver para mim, para os meus filhos, para os meus netos, eu alcancei o sucesso. A prosperidade: todos comerem e se fartarem e sobrarem cestos. A prosperidade, o sucesso da prosperidade: não falta para ninguém e sobra muito. Ação espiritual, talvez o ponto muito importante aqui. O diabo amaldiçoa para somar. Meu Deus. O diabo amaldiçoa para somar. Deus, na prosperidade, abençoa para multiplicar. Então, o mundo, a riqueza, o mercado, o sistema nos ensina a somar, a ter mais. O Senhor nos ensina e nos inspira a multiplicar aquilo que nós temos. Amém ou não amém? Amém. A multiplicação e a soma do céu é totalmente diferente da soma da terra, né? A palavra vem dizer que o que é melhor dar do que receber. Então, quando eu falo em dar, é como se eu estivesse perdendo, né? E no céu não é, né? No céu é o contrário. É uma matemática que 2 mais 2 é 6. No céu, quando fala em dar, quer dizer amar. Porque foi o que Deus fez. Ele deu. Amou o mundo de tal maneira Que deu. que deu deu o seu seu filho. único filho. Por isso que ele fala em Mateus 6,33 que é buscar primeiro o reino dos céus. E as E as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, para que haja alinhamento, nós temos que buscar o reino. Sim. Se eu busco o reino, eu tenho alinhamento em todas as áreas. Agora, se eu não busco o reino, eu sou desalinhado na prosperidade, no propósito, em tudo. Porque o reino, o relacionamento, pra gente entender relacionamento, a gente tem que viver no reino. Sim. É o que eu falei esses dias para trás. Essência, identidade e reino. Eu tenho uma essência, falei sobre o cheiro, o bom perfume de Cristo. Eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou em Jesus, só que eu posso ter uma essência, saber quem eu sou em Jesus e não viver no reino. Sim. Então eu não consigo me manter. Agora, se eu vivo dentro do reino com essência e identidade, ninguém me segura. Ninguém me segura. Eu tenho a palavra do céu. Aí a gente vai para prosperidade, que não tem a ver com dinheiro, de ficar rico, mas tem a ver com uma família abençoada, com os filhos que estão contigo, com um empresário que às vezes trabalha muito, mas ele consegue almoçar com os filhos, Sim. né? Ele consegue dar uma atenção, porque, cara, na realidade, o empresário, ou até mesmo o dinheiro, vai chegar uma hora que tudo não passa de vaidade. Sim. Né? É muito bom você dar um luxo, alguma coisa diferente para sua família. Cara, é muito bom. A gente não tá Não tá falando falando que é ruim, não, é aqui, bom. né? Porque é possível ser rico e ser próspero também, Sim. né? Não é verdade? É possível você ter dinheiro e ser próspero, né? Só que depende do que você estiver fazendo com isso. Na verdade, é aquilo Como que a gente você tá sempre administrando? fala, né? O dinheiro não pode tomar o lugar no seu No seu coração. coração. Porque muitas vezes tem pessoas que não são, vamos colocar aí, empresárias ou muito ricas, mas vivem fazendo hora extra na empresa. Sim. Não tem um momento de lazer com a família, não tem um momento de comunhão, não consegue ir num culto na igreja. Não tô falando que você tem que ir em todos, não é nada disso. Eu sou bem a favor de você ficar com a sua família. Mas a questão é que vive fazendo e o dinheiro nunca vai dar. Porque ele tá correndo atrás disso. E a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É a família, é a comunhão com os irmãos, é a paz, é não viver ansioso. Mas Ansiedade. não que você não possa fazer hora extra, também não é isso, mas tudo com muito equilíbrio. Tudo com muita programação, né?
A gente precisa ser bons mordomos, administrar o nosso tempo, administrar a nossa vida, administrar a nossa casa. Às vezes tem umas coisas que saem do eixo, mas nós precisamos saber administrar o nosso tempo também. A riqueza, ela não pode tomar o lugar da prosperidade. Da prosperidade. É sobre isso. Pode ser rico e próspero? Pode. A palavra fala que é difícil, mas pode. Então, nós precisamos também ter essa administração de tempo, né? Eu acho que hoje o tempo vale mais do que o dinheiro. Muito mais do que o dinheiro. Você vê que até pela saúde mental. Sim. Saúde mental. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela tinha recebido uma proposta de outro trabalho que ganharia muito mais. Só que ela falou, eu prefiro ficar no trabalho que eu já tô, ganhar menos pela saúde mental que eu tenho. É sobre isso. Né? Porque eu posso recuperar todo o dinheiro no futuro, mas minha saúde mental não recupera nunca mais. É isso mesmo. Né? Então entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, que às vezes o momento você fala, poxa, mas eu vou ficar aqui ganhando menos, mas às vezes é melhor você ganhar menos e ser próximo do que você ganhar muito e não ser. E não ser. E perder Não alguma ter outra. paz. Não E ter paz. Paz é prosperidade. Que adianta ganhar o mundo todo, E perder a sua alma. perder a sua própria alma. Porque a gente precisa... Vamos pra uma música, depois a gente volta? Bora. Deixa eu só Pode. concluir o tópico aqui que eu falei da multiplicação, né? Que Deus abençoa para multiplicar. E qual que é a metodologia da multiplicação? A prosperidade não é posse do que não temos, mas a orientação do que já temos. Primeiro, a informação. Olha como Jesus organizou a situação, né? Descubra o que já existe na rede. A riqueza desorientada não produz nada. A riqueza desorientada não produz nada. Apresentação espontânea. O ato de declarar o recurso. Isso é muito, muito importante. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Então, ele ofereceu de coração. Coração generoso, né? O menino, tem aquela música do 4x1, né? Quem poderia imaginar? Viu, Li? O menino ia ajudar a alimentar a multidão. Então ele tinha 5 pães e 2 peixinhos e ele, de uma forma espontânea, declara: eu tenho isso aqui. Estou oferecendo isso aqui. Então, a liturgia e orientação. Jesus abençoa os 5 pães e os 2 peixes, dá sentido e organiza o recurso disponível. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo esse pão e esse peixe. E a distribuição justa não tem partes iguais, mas a maneira justa segundo a necessidade de cada um até chegar à fartura. Então, a prosperidade gera fartura. A riqueza sem prosperidade gera sentimento de falta, de escassez. É isso. Amém? Bem, tem mais coisas, mas depois da música nós voltamos. Vamos lá, Li? Bora. Bora lá. Música. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua
traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Rebeca Carvalho! E voltamos. E voltando já, né? Falando a respeito também de um tema muito importante, que eu acho que foi o final da pregação da pastora Juliana no domingo, que é quando nós vamos dar conta Sim. de tudo que o Senhor nos entregou aqui, né? E eu separei aqui algumas coisas que a palavra diz que daremos conta. E a lista é perigosa, viu? A Perigosíssimo. lista é perigosa. Ai, ai, ai. Ai, ai. De acordo com a Bíblia, o momento de prestação de contas com Deus, ele está associado ao tribunal de Cristo, né? Para os crentes, ao grande trono branco. Será um relatório detalhado e individual de tudo o que nos foi confiado durante a vida na Terra. Meu Deus. Deus nos não avaliará apenas as grandes ações visíveis, mas a totalidade da nossa existência, o visível e o invisível, o que fizemos e também o que deixamos de fazer. A primeira coisa que eu listei aqui, depois os meninos aí, se tiverem mais, nós vamos falando, né? Aqui eu fiquei, né, pensativa assim um pouco já. São as nossas palavras. Daremos conta de cada uma delas. Cada palavra pronunciada ou escrita será trazida à luz. 1 minuto. Senhor, me perdoa. Tem Isso misericórdia de inclui... mim. Olha isso aqui, gente. Isso Meu aqui Deus. para os fofoqueiros e para os maledicentes é pesado. Para quem não toma cuidado com aquilo que fala, né? Isso inclui conversas cotidianas, palavras de edificação, glória a Deus, mentiras, fofocas ou omissões. Perigo, hein? É um perigo. E isso tá lá em Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Tem conversas que a gente não vê, mas o Senhor vê todas elas. Todas as palavras que saíram da nossa boca, hoje eu tô com 40 anos, darei conta de todas elas. As nossas obras e as nossas ações, tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, das nossas escolhas diárias, será avaliado recebendo a recompensa devida, seja bem ou mal. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aqui também, gente, olha,
Pois é. As intenções e as motivações do nosso coração. Deus não olha apenas para o que fazemos, mas para e por que fazemos. Obras aparentemente boas feitas por vaidade, orgulho ou interesse próprio serão provadas pelo fogo. O Senhor julgará os segredos e as intenções ocultas. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4:5. E ainda, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, Romanos 2,16. Tem um ditado aí, né, que o pessoal fala assim, né? Só Deus pode julgar. Ô, gente, o outro julga aquilo que pensa, né, sobre nós. Então, pouco importa o que ele tá julgando. Mas, só Deus pode me julgar. Deus vai julgar mesmo as intenções, as motivações, o porquê que você faz as coisas que você faz. Às vezes a gente faz até coisa boa, mas a intenção e a motivação é errada. O Senhor vai julgar tudo isso. O uso do nosso tempo. A vida terrena é um sopro e o tempo é um dos recursos mais preciosos que recebemos. Prestaremos contas de como gerenciamos nossos dias, se fomos disciplinados, sábios ou desperdiçamos o tempo com distrações e a indolência. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Aqui uma coisa que foi bem pontuada, né, pela pastora no domingo: os talentos, dons e vocação. Na parábola dos talentos, Mateus 25, né, fica claro que Deus distribui dons de acordo com cada capacidade de cada um e espera que eles multipliquem o reino. Prestaremos conta se usamos nossos talentos, todos, inteligência, habilidades, manuais, capacidade de liderança, escrita, voz, para a glória dele, ou se os enterramos por medo ou egoísmo. E aqui na questão de talentos, vocação e dons, também entra a intenção do coração, né? Que às vezes a gente está brilhando com o nosso talento, mas a intenção do coração, ela é suja. Ela não é a intenção de edificar o corpo de Cristo, de abençoar, de ministrar, mas sim por vaidade. Isso o Senhor também olha, a verdade do nosso coração. A gestão dos nossos recursos financeiros e bens. Tudo que possuímos pertence a Deus. Somos apenas mordomos, administradores. Prestaremos contas de como ganhamos, guardamos e principalmente de como investimos os recursos financeiros. Generosidade, sustento da obra, cuidado com os necessitados. Mandai aos ricos deste mundo que não sejais altivos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Tá acabando, tá? O cuidado com o próximo. Relacionamento e liderança. A nossa responsabilidade sobre aqueles que Deus colocou sobre a nossa influência e ao nosso redor será cobrada. Como tratamos o nosso cônjuge, os filhos, os liderados e os necessitados. A negligência no amor e no cuidado será pesada. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duros juízos. Tiago 3:1. Aplica-se a líderes, mentores e influenciadores. Gente do céu. A omissão, o bem que nós deixamos de fazer. O pecado não é apenas cometer um ato errado, mas também saber o que é certo e escolher não agir. Sermos omissos, prestaremos contas das oportunidades de fazer o bem que deliberadamente ignoramos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, haverá para nós, cristãos, uma prestação de contas daquilo que fazemos e daquilo também que não fazemos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que
motiva o nosso coração. Então, para nós, a vida não é simplesmente gozar a vida. A vida é uma responsabilidade, é um presente que Deus nos deu para manifestar o reino de Deus através daquilo que somos, que possuímos, praticamos e pensamos. Ai, ai, ai. Ficou puxado. Ah, cara. Ficou puxado. Ficou pesado, hein? Ficou puxado. Ficou. Ficou bem puxado. pesado. O grande lance aí é que a prosperidade ela está atrelada a todas essas coisas. Nós estamos declarando aqui, caro ouvinte, que a prosperidade ela é espiritual, divina, de Deus. E ela está ligada ao nosso coração, está ligada às nossas intenções, motivações, e nós seremos julgados. E nós temos a responsabilidade de manifestar a prosperidade. É porque aí também, na leitura da pastora Adri, está assim: ai de vocês que ensinam. Que ensinam. Então nós estamos num lugar aqui complicado. Ensina direito o negócio aí. Então a gente está falando sobre prosperidade e a gente falou sobre o poder da apresentação espontânea, né? Se não houver essa apresentação espontânea, nós nunca vamos experimentar ou saber o que de verdade é prosperidade. Então precisa haver compaixão, a gente se compadecer e essa apresentação espontânea. O que é que você tem, pastor Marcos? Do coração que você espontaneamente oferece. Então a gente precisa estar sabendo conhecer o problema e compadecer. Então observa, presta atenção que o evangelho nunca está falando do eu, né? Não. Jesus não deixa margem para isso, né? Vocês precisam saber qual é o problema. Precisa entre vocês a apresentação voluntária dos recursos. A partir dessa apresentação voluntária dos recursos, vocês vão experimentar o que é prosperidade. Aí, voltando para a leitura da pastora Adri, é um bom gabarito para saber se você tem um coração próspero. Nosso Deus. É um excelente gabarito. Então, onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Está o seu coração. Por que você faz o que você faz? No quesito que o Senhor te entregou um dom, um talento, um recurso. Por que você faz o que você faz? Qual é a intenção do seu coração naquilo que você exerce no reino de Deus? Seja de serviço, seja de dinheiro, seja de relacionamento. Por que você se relaciona com quem você se relaciona? Por que você entrega o dinheiro do jeito que você entrega o dinheiro? Porque até na hora de entregar os recursos na questão de dízimos e ofertas, se eu estou entregando com a intenção errada, vai passar pelo fogo e não vai sobrar nada. É um ponto muito importante sobre entregar, né? O dízimo. O dízimo não é só a 10ª parte. É a primeira 10ª parte. Se você acabou de receber, você que é dizimista, primeiro você vai pagar a escola da criança. Água, luz, força. Aí quando você chega na igreja, você vai e separa o dízimo. Não é o dízimo. Já é a 5ª parte. Então, às vezes, mesmo sem querer, você pode estar fazendo essa entrega de forma errada. Porque o dízimo está relacionado a um princípio e a primeira parte é entregue a Deus. Então, você recebe... Antes de ver se vai dar ou se não vai, né? Você já entrega a primeira parte.
A primeira da 10ª parte, assim que você recebe, você A oferece. 11ª parte. Entrega a Deus. Então, aprendendo, né? Por que você faz o que você faz? Por que você entrega a oferta que você entrega? Porque às vezes a gente é meio que querendo fazer uma troca, né? Entrega 1.000 para receber 10.000. Faça uma oferta de 10.000 que o Senhor vai te abençoar com 100.000. Fizeram Isso, eu fiz isso e eu recebi aquilo, e aquilo motiva o seu coração a entregar também, né? Não tá errado quem faz isso, quem ensina. Quem ensina e Mas quem tá atrás dos, quem tá dos atrás 100.000. também dos 100.000. Porque é o que eu falo. Por que você... O seu talento é pregar, o seu talento é administrar, o seu talento é visitar pessoas. Cada um tem o seu, né? O seu chamado, o seu talento. Por que você faz? Você faz para mostrar que você faz, ou você faz com a intenção realmente genuína Compaixão. de compaixão? Por que você pede um dom de cura para o Senhor? Porque você se compadece dos enfermos? Ou porque você quer poder para mostrar que você tem o dom de cura? Gente, isso aqui é muito profundo, é muito mais do que a gente... Então, eu fiz essa pergunta pra mim, tá? Por isso que eu tô fazendo pra vocês que estão aqui, pra vocês que estão nos ouvindo. Por que você faz o que você faz? Por que você prega? É porque eu quero que as pessoas se convertam e... Qual é a intenção do seu coração? Porque um dia tudo que a gente faz vai passar pelo fogo. E será que a gente tá fazendo o que Deus pediu pra que a gente fizesse? Será que a gente está agindo conforme o dom que Ele nos entregou, ou o talento que Ele nos entregou, ou a porção financeira que Ele nos confiou? Nós estamos agindo de uma forma espiritual? É o Espírito Santo que está conduzindo o nosso dom, conduzindo o nosso dinheiro, conduzindo a nossa vida, conduzindo os nossos relacionamentos? Então, é uma pergunta pra gente se fazer hoje. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu ponho um vídeo na internet? No meu Instagram? Por que eu me relaciono com essas pessoas? Por que eu trabalho neste lugar? Por que eu reclamo tanto? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Então, talvez a gente chegue aí na raiz do problema, que é o nosso coração. Que ainda não é um coração entregue, não é um coração rendido, que a nossa vaidade ainda está extremamente atuante, porque eu faço o que eu faço porque eu quero que as pessoas vejam o que eu faço. Né? Porque a gente vê tantas pessoas ajudando com uma mão e fotografando com a outra. A gente vê tanta... verdade. A respirada falou tudo. Eu tô falando de uma forma geral, né? Em toda parte, né? Principalmente de Instagram. Então eu abençoo, eu falo que eu abençoei, eu entrego e eu falo que eu entreguei, né? A gente vê a história de Ananias e Safira, que morreram. Os dois morreram porque foram mentir pro homem de Deus. Nem precisava daquilo. Mas qual foi a motivação? Viu alguém fazendo? Barnabé fazendo? Aí foi lá e fez também, porque o outro estava fazendo. O Espírito Santo, Deus nem pediu para eles fazerem aquilo. A gente vai um pouco mais fundo, a figueira. A figueira? Jesus encontra uma figueira cheia de folhas e aparentemente saudável e bonita, mas quando ele se aproxima, não encontra frutos. O que ele faz? Declara, nunca mais ela daria fruto. Então, é forte? É forte, porque você pode ter todos esses dons que você falou. Todos. Cura, dom de maravilhas. Porque o dom também é irrevogável, né, gente? Você recebeu, recebeu. Recebeu, Deus não toma. Romanos. Vocês não além de Romanos. Recebeu. Romanos 9, Romanos 15, alguma coisa assim. Mas fala sobre a que o dom é irrevogável. Palavra. E o que acontece? Você pode ter todos esses dons, mas você pode não gerar fruto. Pode. Então aí Deus vai chegar. Se você é uma árvore bonita, você tem folhas bonitas, você demonstra algo bom, mas você pode chegar diante de Deus no final do tempo. Obra morta, né? Uhum. No fim Obra do tempo morta. ele fala assim, mas eu te conheço. Eu expulsei demônios em seu nome, eu curei, eu fiz sinais de maravilhas. Poxa, mas eu fiz isso. Jesus fala, não, mas eu não vos conheço.
né? Então, por isso que a gente tem que entender o que Salomão falou, que tudo aquilo que fez não passava de vaidade. Cara, ou você faz porque você está estabelecido naquele dom para o reino de Deus, vivendo no reino, Sim. ou você uma hora você vai ser provado pelo fogo. Vai ser. Entendeu? E não é para as pessoas verem. Acho que ninguém escapa dessa prova, né? Não tem como. Eu não vou escapar. Quem está nos ouvindo não vai escapar. Vocês não vão escapar. Cada um vai prestar conta. E aí você vai prestar conta para aquela pessoa, para Deus, aquele que sabe, que perscruta todo o seu coração, que sabe de todas as coisas. Ele sonda esquadrinha. tudo. Então, não tem como fugir. Esse versículo às vezes me conforta também, viu? Aquele que Deus que conhece. se não me engano, é Salmo 139. Antes Isso da minha mesmo. palavra chegar à boca, Deus já Ele sabe. já sabe. Né? Então você pode enganar pessoas, cara. Mas Deus você não vai enganar. Né? Deus você não tem como. Você vai passar pelo fogo. Como eu vou passar também. E cada um vai prestar conta. Ah, mas cada... É isso aí, cara. Eu quero ir pro céu. Eu quero ir embora pro céu. E eu quero que você vá também. Isso. Entende? É um alinhamento, né? O Senhor tem trazido um alinhamento do coração. Né? Nós... eu acho, a igreja de Corinto que fala que tinha todos os dons. Sim. Né? Movia em todos os Se movia em todos os dons, porém ninguém se amava. Era... Na verdade, assim, né? Paulo escreve. Paulo. Né? Olha, eu vim aqui antes e eu não consegui falar a vocês como espirituais. Ele vai ditando. Você tem o dom de sabedoria, vocês têm o dom da palavra, não lhe falta nenhum dom. Então, em tudo fostes enriquecidos. Meu Deus. Contudo, eu voltei aqui novamente e ainda não consigo falar com vocês como espirituais. Vocês são meninos. Entende que, olha a profundidade disso. Manifestava todos os dons, porém eram imaturos. Então, dons não é sinônimo de maturidade. Então, eu acredito muito que a maturidade ela vem com problema. Se você não resolver problema... Não, pastor, não fala isso não. Se você não resolver problema, você não é maduro. Eu acredito que a maturidade se demonstra quando eu consigo amar uma pessoa diferente de mim. Porque... Amai os vossos inimigos. Paulo Borges já dizia... Paulo Borges já dizia, a gente consegue fazer tudo sem o Espírito Santo, menos amar. Meu Deus. A gente consegue fazer culto, a gente consegue, pelo jeito aí, até manifestar os dons, né? Sim. Pelo que a gente consegue fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Porque a gente vê que também bruxo cura, também faz esses negócios todos aí, né? Esse negócio. Então, a gente consegue fazer muita coisa sem o Espírito Santo, mas a comunhão é só através dele. Só através. Ele é o Espírito da comunhão. Ele é o Espírito da comunhão. Então, o amor é a base de tudo. E o amor, quando uma igreja se ama, aí eu acredito que Deus já pode falar com ela como se fala com espirituais. Porque... Como que é o escritor do livro? Eu esqueci. Francis Chan. Francis Chan já dizia, né? Que hoje, infelizmente, nós estamos criando defensores da verdade, mas não estamos criando defensores da unidade do corpo de Cristo. Então, o maior sinônimo de maturidade cristã hoje é a unidade do corpo de Cristo. E isso só vem através do Espírito da comunhão, do Espírito da verdade. Então, de nada adianta ter, se nós não formos aquilo que fomos chamados para ser, que é o corpo de Cristo. Meu Deus. Unidos pelo Espírito Santo da comunhão. Porque é ali onde o Senhor vai ordenar as bênçãos. A unidade traz a glória. A unidade traz A unidade traz a glória. Muitas vezes a gente não vê a glória manifesta porque não há unidade. Eu vejo isso num exemplo muito peculiar de Jesus, né? Jesus, quando foi encontrar com a mulher no poço, ele manda os discípulos para a cidade. Porque os discípulos seriam contra Jesus falar com aquela mulher, porque era uma samaritana e havia uma divergência entre eles. Não vou entrar nos pormenores aqui, mas qualquer IA que você colocar aí, você vai entender por que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus passa por lá e manda os discípulos ir para frente, não ficar ali com ele.
porque ele tinha uma obra a manifestar ali. E quando não estão em comunhão, quando não estão em concordância, quando não estão no espírito da unidade, isso pode atrapalhar a manifestação da glória de Deus. Nós vemos isso também com a filha de Jairo. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo e entra no quarto e pede para todo mundo sair. Porque havia incredulidade. Jesus sentiu que havia incredulidade naquele ambiente. Sai quem não acredita. Sai quem nisso não aqui. crê do rolê E para deixa- que a glória de Deus seja manifesta. Então a gente precisa sim estar em unidade para que a glória do Senhor seja manifesta. Às vezes a gente não consegue entender o que acontece no ambiente, mas é por falta de unidade. Cara, Deus me deu uma palavra esses dias sobre o amor, a igreja e o secreto. Peguei 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua Dos anjos dos e homens, não sem tivesse amor, nada seria. seria. Aí vem Apocalipse, que fala da igreja de Éfeso, que fala que era uma igreja que tinha tudo, movia nos dons. Aí eu coloquei assim, ó, o amor é a essência de tudo, que é 1 Coríntios 13. A igreja de Éfeso, a igreja que funcionava, mas era fria. Mas era fria. Então Não funcionava, se amava. mas não fluía. Enfim. E o secreto é onde o amor é restaurado. Meu Deus. É porque isso é prosperidade. Unidade é prosperidade. Então, quando a gente olha para o nosso próprio corpo e olha lá para o pé e fala assim, eu acho que meu pé não presta. Eu acho que minha mão não presta. Eu acho que meu dedo não... Você faz isso com o seu próprio corpo? Não tem como. Não, porque você precisa do seu pé, você precisa da sua mão. Todo mundo tem que estar ligado ali e ser guiados pelo cabeça que é Cristo. Então, que o Espírito Santo nos traga... Sem ele deslocado. Que o Espírito Santo nos traga essa verdade, né? De viver o reino. Viver o reino é viver o corpo de Cristo, manifestando Cristo através do Espírito Santo da comunhão, que age no meio de nós. Ele está vivo, né? O Espírito Santo, ele é vivo dentro de nós. E é isso. Partimos para os finalmente. Que nem sei que horas são. 15 para meia-noite. Partimos. As considerações. Pensando sobre a prosperidade que nós estamos conversando, o tempo do maná acabou. Não espere que a solução caia do céu de forma mágica para a sua devoção pessoal. Haja com consciência comunitária. Antes de pautar sua vida pelo que falta, olhe para os recursos que Deus já colocou em suas mãos. Seja um instrumento de orientação para um povo desorientado. Então nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. E a gente, seguindo, né, as nossas pregações e as orientações, coração rendido. É o princípio. Coração rendido é coração arrependido, né? Coração arrependido. Coração ensinável. Quebrantado. Contrito. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Então esse é o nosso coração diante de Deus, diante de tudo aquilo. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos. E nós, como discípulos de Cristo, nós já ouvimos Jesus dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nada. Então, um coração rendido nesse sentido. Senhor, eis-me aqui. Senhor, meu coração está em Tuas mãos. O que o Senhor queres que eu faça? Qual a Tua vontade? Voluntariamente nós nos apresentamos e nos entregamos a Deus, para que esse coração seja realmente, esteja, né, o nosso coração nas mãos de Deus, que Ele é o dono do nosso coração e que assim seja efetivamente. Amém. Para que, tendo o nosso coração nas mãos de Deus, Ele também consiga dirigir os nossos passos, como diz o profeta, né? Até o dirigir dos meus passos não é controlado por mim, mas é controlado por Deus. Ele é quem controla e dirige os meus passos. Que a gente possa ter essa vida rendida, esse coração próspero, que vai contrário à riqueza,
porque tem muita gente rico que não é próspero. Mas que você possa ser um rico que esteja me ouvindo próspero. E que a sua riqueza se converta Ao seu propósito. ao seu propósito. Que é fazer justiça. Justiça. Amém? Essas são minhas considerações finais. Terça que vem nós continuamos Estamos aqui falando falando a respeito sobre desse a livro, verdadeira prosperidade bíblica. livro de Carlitos Paz. E mande suas perguntas, né? Mandaram hoje, mas eu não li. Não leu? Semana que vem a gente Dá lê. tempo ainda, tem 10 minutos. Ah, não, semana que vem a gente lê. É? É. Então tá bom. Uma só, vocês vão ficar 10 minutos, que eu sei. Pastor Marcos, considerações. Deus abençoe a todos. Vamos para quase dia 20. Todo mundo com sono aqui, né? É. E vamos Hoje que a gente vamos. tá cansado. Cansados, Deus- mas prósperos. Prósperos. Voluntariamente nós Voluntários, entregamos a nossa voluntários. vida. Deus tem falado no nosso coração, né? Esses dias temos acompanhado também as ministrações dos nossos pastores e temos disseminado aquilo que Deus tem colocado no coração deles. E a próxima terça-feira continuamos. Continuamos nesse assunto. Esse assunto maravilhoso. Vamos responder as Estamos perguntas. aprendendo né? muito, graças a Deus. E vamos que vamos. Não tenha medo, tenha fé. Vai dar tudo É certo. isso aí, seja Vamos que corajoso. vamos. Li, É isso aí. Mais uma o terça-feira. Li descobriu o nome da cidade que o pastor Éder falou aqui, né, Li? Qual que é o nome da É cidade? alemão esse negócio aí. Eu descobri aqui, É. é uma cidade que fica entre a Suíça e a Austrália. O nome dela Como é que é, Li? é Liechtenstein. É o nome. Da cidade. Procura aí, né, no Google aí, uma cidade de 40 mil habitantes, que ela é bem próspera aí. Aí vocês leem aí o nome da cidade, que é um nome... Intraduzível. é um nome bem diferente aqui. Deus abençoe a cada um. Valeu, mesa, por mais uma terça-feira. Valeu, Li. Amém, Li. Prazer estar aqui com você, Li. Saindo- A gente te ama. Cada terça-feira a gente sai lapidado, né? A gente vai Todos aprendendo nós. cada dia mais. E ser próspero é ter a presença de Deus. É isso, né, que eu concluí nessa terça-feira aqui. Deus abençoe. Amém. E nós somos Som do Céu, estamos ficando aqui pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Estamos aprendendo um pouquinho sobre prosperidade bíblica, né? O Senhor tem aqui nos ensinado e nós estamos aqui compartilhando com vocês. Amanhã nós temos culto na nossa Igreja Destino às 19h30 e domingo culto em 2 horários, às 10 da manhã e às 18 da tarde. Você é o nosso convidado para o 3º episódio da série sobre prosperidade bíblica. Nós estaremos lá louvando e adorando ao Senhor. Que o Senhor guarde a sua noite, guarde o seu coração, guarde a sua casa. Muito obrigada, querido ouvinte que ficou com a gente aqui até esse horário. Terça-feira estamos aqui de novo, Pastor Marcos, Pastor Éder, Li e eu falando com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, um grande beijo e até terça que vem. Nós somos Som do Céu. O som que toca o seu coração. Amém. Nossa, gente, passou rápido. Passou. Ou não? Não passou, não? Fluido. Som do céu chegou, chegou, brilha forte resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu, pra iluminar. Som do céu,
23 horas e 52 minutos.